Olá pessoal, o professor Júlio César aqui falando com vocês. Eu vou fazer uma explanação rápida sobre a história hebraica, um dos temas assim mais controversos, mais polêmicos, em virtude de envolver história política e religião. Tá? Uma coisinha simpática aqui, ó, que a gente tem que analisar é que o livro sagrado da Bíblia é a principal fonte histórica do povo hebreu. Tá? Então não dá para a gente dissociar muito religião e política. Só que ao mesmo tempo, você tem aqui o Shlomo Sand, um historiador israelense, historiador judeu, ele vai fazer justamente uma contraposição. Ele não vai adotar apenas o texto bíblico, ele vai utilizar de argumentação histórica para justamente promover a invenção do povo judeu. Tá? A história judaica também é bastante importante na época da Segunda Guerra. Quando você vê lá a questão do Holocausto, por exemplo, a história de Władysław Szpilman, o pianista, tanto no filme como no livro, que acaba fazendo referência aqui ao Holocausto no que diz respeito aos campos de concentração, aos guetos e tudo mais, e a mesma coisa com o Diário de Anne Frank. Tá? São dois livros aqui que também devem ser muito importantes para você analisar para vestibular. Tá? A história do povo hebreu, no passado, na Antiguidade Oriental, ela se encaixa na região do Crescente Fértil. O que é a região do Crescente Fértil? É uma área do planeta, que hoje seria a área do Oriente Médio, que aqui no caso da história hebraica em si está restrita à região da Palestina, porém uma coisa que a gente tem que sempre estar ligado é que o hebreu não é originário daqui, ele não surgiu aqui. Ele acaba tornando-se povo organizado na Suméria, na região da Caldeia, e acaba migrando para cá. Biblicamente é a questão do episódio da Terra Prometida, que Abraão acaba levando o seu povo para a Terra Prometida. E aí tem várias controvérsias, né? Como por exemplo, o povo judeu acabou sendo levado para o Egito, né? E acabou sendo escravizado por lá. Isso para os historiadores pode ter acontecido, como pode não ter. Então é uma coisa assim, bastante controversa e bastante polêmica, porque envolve a questão da religião em virtude de termos aí o episódio do Êxodo, tá? Que é um dos episódios importantes da história hebraica, mas que a controvérsia se ocorreu ou não, beleza? Uma coisinha legal do povo hebreu é a questão da organização. Tá? Na organização, por exemplo, na economia, você tem lá as seguintes situações. Primeiramente, você tem a atividade pastoril, você vai ter a agricultura e o artesanato. Dos três, o que mais o povo hebreu acaba adotando é a atividade pastoril, em virtude da seca que acontece na região. Em termos políticos, o hebreu acaba se organizando em 3 períodos, cada um dos 3 períodos com um governante diferente. Por exemplo, esse é o período dos patriarcas, que é o período estritamente bíblico, período dos juízes, que é a volta do pessoal durante o êxodo da região do Egito para a Palestina, e essa volta, esse regresso, acaba fazendo com que eles lutassem contra principalmente os filisteus pela posse da região, e a monarquia, ou o período dos reis, no qual o povo acaba se organizando de uma maneira mais centralizada. Esta centralização acaba levando principalmente à facilidade em expulsar os restantes povos da região, ou a dominação sobre eles. Tá? A questão da sociedade ela também tem uma situação bem curiosa. Por quê? Por causa dessa evolução, esses 2 primeiros períodos aqui são extremamente tribais. Então o que acontece? Você tem lá famílias que organizam, famílias que se colocam como dominantes na região. O que acontece então? A primeira forma de sociedade ela é formada a partir de clãs, tá? Ou seja, organizações familiares. A partir da monarquia, com já uma propriedade privada da terra, você vai ter isso aqui como sendo fator preponderante para a nova divisão social. Tá? E por último, você tem aqui a principal contribuição do povo hebreu, que na cultura é a questão do monoteísmo, ou seja, uma religião monoteísta em meio a vários povos de orientação politeísta. O que é o monoteísmo? É a crença num Deus só. No caso aqui do povo hebreu, o Deus é Yahvé. Tá? O livro sagrado judeu é o Torá, que é o equivalente, mais ou menos, ao Antigo Testamento do texto bíblico para católicos e para cristãos. Um dos episódios importantes, conforme eu me referi, que envolve religião, envolve mito, envolve história, é o Êxodo, que foi inclusive tema de filme estrelado pelo Christian Bale, no final agora de 2014. Esse filme, assim como a história em si, acaba tendo a controvérsia do que? Da abertura do Mar Vermelho. Se ocorreu, não ocorreu, se foi na maré baixa, se foi na maré alta, isso pouco importa. O fato é que no Êxodo você tem o quê? A saída do povo hebreu do Egito e a volta para a Palestina. Tem também um episódio importante que é o cativeiro da Babilônia, no qual Nabucodonosor apreende o povo hebreu e o leva para a Babilônia.
lá o escraviza e até, biblicamente falando, você tem lá o episódio da Torre de Babel. Tá? E por último, quando já os hebreus são dominados pelos romanos, você tem o episódio da diáspora hebraica, quando os romanos acabam, de certa maneira, tentando exterminar o povo hebreu, acabam os hebreus no instinto de sobrevivência se espalhando pelo mundo romano. Esse espalhar pelo mundo romano é chamado com o nome de diáspora. Beleza? Aqui, mais dois mapinhas que vão fazer referência ao povo hebreu. Por exemplo, aqui, ó, essa região é a região do estado, no caso, que eles vão ficar no passado, com as migrações e tudo mais que eu falei para vocês em Abraão e tudo mais. E aqui, o atual estado de Israel, formado a partir de 48, a partir do final da Segunda Guerra, quando o povo hebreu, o povo judeu, volta para a região original da Palestina. Só que aí começando um novo processo de conflitos pela área, conflitos pela região, que envolve o hebreu, o judeu de um lado e o palestino do outro. Briga essa que acaba começando já em 48 e se estende até os dias de hoje. Tudo bem? Qualquer coisa, galera, é só entrar no meu canal do YouTube e aí a gente começa a tirar dúvidas, bater papo a respeito dos temas, ok?